um Deus vingativo e cruel puniu os habitantes de Sodoma e Gomorra e varreu as duas cidades do mapa. Já no caso da explosão do Vesúvio, que devastou Pompeia, ninguém botou a culpa na ira divina. E é estranho que a associação nunca tenha sido feita, pois aquela cidade de veraneio dos romanos era tão ou mais liberal que Gomorra e mais libertina do que Sodoma. Descobertas arqueológicas espantosas mostram que Pompeia fervilhava de desejo. A cidade era repleta de bordéis e casas de tolerância, e o sexo abundante e barato. Milhares de prostitutas e cortesãs, bem treinadas nas artes do prazer, ofereciam seu serviço para quem pudesse pagar, e às vezes uns trocados bastavam. No segundo especial, Sexo no Mundo Antigo, você vai penetrar no submundo de Pompeia, a cidade que o Vesúvio engoliu. O tema deste programa é sexualidade. Ele contém imagens explícitas e conteúdo direcionados ao público adulto. Recomenda-se cautela ao telespectador. – 24 de agosto de 79 d.C. No centro da Itália, o Monte Vesúvio entra em erupção. Em um dia, a cidade de Pompeia é engolida pela lava quente. Por 1500 anos, a cidade fica esquecida até que uma descoberta acidental leva aos poucos a escavações que revelam imagens assustadoras da extinção dolorosa e repentina de Pompeia. Surge o retrato mais vívido da vida na antiga Roma. Uma parte importante desse retrato estava escondida do público até agora. Desde suas taças até os postes nas ruas, Pompeia nadava em sexo. Ao invés de serem cidadãos romanos decentes, essas pessoas queriam um mundo fervilhante de sexo, sujeira e depravação. Há novas evidências de prostituição difundida, orgias e clubes de sexo, mulheres se vendendo para homens, homens para outros homens e homens para mulheres. Haveria um comércio de sexo escondido em Pompeia? E se havia, quem o controlava? Essa cidade era um ninho de pecado? Ou ela nos mostra um retrato mais verdadeiro do sexo na Roma Antiga? Um retrato escondido e agora pela primeira vez revelado. O sexo no mundo antigo. Prostituição 3, Pompeia. A vida sexual de Pompeia é um mistério. E como muitos mistérios, ela começa com um segredo. Aqui no Museu Arqueológico de Nápoles, há uma sala chamada de Gabinete Secreto. Durante centenas de anos, essa sala foi trancada. Ela contém relíquias e obras de arte de Pompeia consideradas profanas demais para a exposição pública. O que poderia ser tão chocante? Talvez sejam as dezenas de afrescos eróticos, os postes de rua fálicos, as taças sexualmente explícitas ou as muitas representações de Príapo, o deus da fertilidade, cuja figura aparece em obras de arte por toda a cidade. Era muito difícil as pessoas virem e se depararem com o que ia contra a moral cristã daquela época. E os elementos sexuais apareceram desde os primeiros estágios. Há uma história sobre um piquenique maravilhoso da corte de Carlos III. Eles escavam e descobrem uma estátua e há grande alvoroço entre o círculo da corte. A estátua é do famoso Pan fazendo amor com uma cabra. Há horror entre todos, e o rei diz muito bem, acabaram as escavações. Até mesmo hoje, os artefatos sexuais de Pompeia provocam embaraço e controvérsia. Esses objetos são apenas a ponta do iceberg.
eles revelam o lado mais chocante de Pompeia. Quanto mais os historiadores cavavam, mais detalhes perturbadores surgiam de uma rotina de sexo nessa cidade antiga. As pistas estão por todo lado, desde esculturas de pedra em vias públicas até riscos rudes nas paredes de granito. Eles parecem revelar uma população que comercializava decadência, perversão, prostituição e escravidão sexual. A pesquisa inovadora do professor Andrew Wallace Hedrill nos forçou a repensar a maneira como vemos o Império Romano. Wallace Hedrill desvendou segredos que a própria cidade não queria revelar. Não era assim que uma cidade romana queria se apresentar para a posteridade. Não são grandes escritos públicos em mármore e em bronze, grandes declarações retóricas que uma cidade quis fazer sobre si. Eles são rabiscos triviais que não deveriam ser vistos. E, de repente, podemos entrar numa conversa que não devíamos ouvir. Uma mensagem é bem clara. Pompeia tinha um comércio de sexo em larga escala. A ação ia de sexo barato e rápido próximo da rua até festas sexuais particulares, com o equivalente romano às garotas de programa. Mas, já que 80% da população era pobre, pode-se dizer que boa parte do sexo era rápida e suja. O professor Thomas McGinn é uma autoridade na economia da prostituição na Roma Antiga. Estamos diante de um quarto, um pequeno cômodo na beira de uma rua ou de um beco, onde a prostituta conduzia seu negócio. A prostituta ou seu cafetão ficavam do lado de fora, na rua, chamando os clientes. Talvez até em frente ou dentro de um bar ou outro lugar próximo, levando-os por uma cortina de retalho ou por uma pequena porta de madeira para este quarto, onde você vê uma cama de pedra com um travesseiro de pedra. Na antiguidade, deveria haver um colchão, algumas almofadas, talvez jogadas pela pedra para que ficasse mais confortável. 13 desses quartos para a rua foram identificados, todos próximos das 153 tabernas locais de Pompeia. Mas a grande central do sexo pago era aqui, numa rua principal no centro da cidade, perto do fórum e do mercado. Esse é o Lupanare Grande, o bordel mais antigo conhecido do mundo. Ele é fonte de informações preciosas, não só sobre Pompeia, mas também sobre a sexualidade humana no mundo clássico. Lupanare significa toca de lobas, uma expressão romana para a casa de prostituição. Quando foi descoberto em 1862, autoridades católicas imediatamente o lacraram. Elas chegaram a pôr gesso por cima de afrescos explícitos. Até recentemente, esse tesouro histórico continuava fechado ao público. Ele foi finalmente aberto em 2006, depois que uma grande restauração refez seus afrescos e restaurou seus caibros e vigas de madeira queimados pela lava há quase 2000 anos. Não há nada parecido no mundo. O Lupanare dá uma visão do passado que antes só era imaginada. É o único local do mundo onde você pode ver, cheirar e tocar o lugar em que prostitutas da antiguidade faziam seu trabalho. Mas como podemos ter certeza de que essa construção era usada apenas para o sexo? Provavelmente há 3 maneiras tradicionais de se identificar a atividade sexual. A primeira são as imagens pornográficas. Onde há uma concentração de imagens pornográficas, talvez tenha havido prostituição. Segundo, rabiscos de natureza erótica. Você vê muito a palavra futua, fazer sexo, em latim. Nessa parte toda, ela surge nas paredes umas centenas de vezes. E em terceiro, as estruturas. Se você tem um cômodo dessa forma, onde só tem uma cama, e mesmo assim não é um quarto em uma unidade residencial, isso
é uma indicação de um espaço feito para a venda de sexo. O que há no Lupanare Grande, o grande bordel de Pompeia, é que todos esses 3 critérios se concentram maravilhosamente. Cada detalhe do projeto do prédio revela o que acontecia aqui. No térreo, encontramos 5 pequenos quartos com camas de pedra. Esse andar provavelmente recebia quem vinha da rua. Os clientes do bordel chegavam primeiro a este corredor central, que dá para os quartos onde as prostitutas trabalhavam. O corredor é decorado com uma série de painéis eróticos. Pinturas que mostram de maneira explícita cenas da relação sexual. Antes, achava-se que elas funcionavam como cardápio para que os clientes escolhessem. Vários atos sexuais são representados em diferentes pinturas e achava-se que você entrava em um quarto ou outro dependendo do que preferia. Mas uma outra ideia melhor e mais convincente é a de que eles eram parte do que o bordel vendia. Eles representavam uma fantasia do sexo. Camas ricamente decoradas, travesseiros e lençóis de uma qualidade que supera de longe tudo o que você encontraria nesses quartos com suas camas de pedra e colchões de palha. Então o que você vê aqui é a fantasia do sexo. O que você tem aqui é a realidade. O bordel pretendia vender os dois aos seus clientes. O segundo andar do Lupanare Grande, maior e diferente, é outro mistério. Lá em cima, não encontramos nenhuma arte erótica, nenhum rabisco e nenhuma cama de pedra. Ele devia ter muitas camas de madeira caras, tecidos e cortinas. Aqui, os clientes deviam viver a fantasia. Neste quarto, que é grande demais para ser o quarto de uma prostituta simples, devia ser um espaço para festas, um lugar para convidar amigos, um lugar onde as pessoas que o alugassem pudessem simular, até certo ponto, a atmosfera de uma casa de alta classe, uma sala de jantar de alta classe, mas por um preço. O Lupanare Grande era o maior bordel da cidade, mas não era o único. Arqueólogos encontraram ao menos 41 bordéis. E o número aumenta bastante se você incluir tabernas e hotéis, que eram locais comuns de prostituição. O sexo por dinheiro estava em toda parte. Mas por que havia tanto e por que ele era tão público? Por que o Império permitia isso? E quem lucrava com isso? Para ter as respostas, primeiro precisamos observar as vidas obscuras das próprias prostitutas. Durante séculos, as evidências de prostituição disseminada na cidade arruinada de Pompeia foram escondidas. Hoje, os historiadores estão juntando as peças de como, onde e por que isso aconteceu. No centro do mistério está o Lupanare Grande, o maior bordel da cidade. 79 d.C., o Lupanare inicia as atividades, como todos os dias, 9 horas depois do nascer do sol, e por isso as prostitutas daqui são chamadas de nonariae, as garotas das 9 horas. Como prostitutas em todos os tempos, elas se apresentam com nomes falsos. Conhecemos algumas delas por entalhes nas paredes de pedra do Lupanare. Elas se chamam Caladron, Cassa, Fábia, Fortunata, Nica, Januária e Mirtes, que é especialista em sexo oral. Há também prostitutos homens, conhecidos como Luperti. No Lupanare, um deles se chamava Maratinos. Rabiscos aqui dizem que suas especialidades incluem atendimento a virgens. Alguns dos Luperti são gladiadores que também trabalham com prostituição. Gladiadores estão abaixo na escala social, mas são os astros do esporte do seu tempo. E há várias histórias de mulheres da elite romana que os tomam por amantes pagos. Há também histórias de mulheres da aristocracia que atendiam clientes por diversão, um passatempo perigoso que podia resultar em escândalo, banimento e até em morte, caso fossem casadas. Mas a maioria das prostitutas em bordéis são escravas roubadas de terras conquistadas da Europa